Bem-vindos ao podcast Crescer, onde pretendemos estimular o pensamento crítico de pais e filhos em torno de temas relevantes e sensíveis através de uma abordagem baseada em factos. Tudo isto com o apoio da Panavídeo na gravação e edição de cada programa. Bem-vindos, eu sou a Maria, mas também Leonor, e espero que ao longo desta meia hora se sinta em boa companhia. Eu sou a Lígia e prometo que vai ser melhor do que comer uma peça de fruta. Ok, então cá estamos para mais um episódio do nosso podcast. Hoje a falar de relações precoces, do risco e da prevenção. E falamos do risco associado sobretudo quando não há informação e ou preparação suficiente dos adolescentes para o significado, o impacto e os riscos que se assumem quando se iniciam relações sexuais. E para começarmos a nossa conversa, nós perguntámos a uma ginecologista, fizemos algumas questões relacionadas com o impacto físico desta questão e então começávamos por aí. Então, a primeira pergunta que colocamos foi: há uma idade média recomendada para iniciar relações rapaz e rapariga? A mulher, uma vez que tenha atingido a menarca, ou seja, que tenha tido a primeira menstruação, estará preparada para poder ter a primeira relação. A primeira relação numa idade precoce ou não tão precoce é mais uma coisa cultural do que física, porque fisicamente não tem qualquer problema. O rapaz, penso que só terá relações quando se sentir preparado para as ter, que pode ser aos 13 anos, aos 14, aos 15, aos 16, dependente do seu funcionamento. As relações precoces têm algum impacto negativo na saúde? As relações precoces não têm nenhum impacto negativo, a não ser que, ou no homem ou na mulher, haja condições de relações múltiplas com parceiros infectados que lhes possam trazer problemas de doenças de transmissão sexual. Quais são os maiores riscos ou problemas que podem surgir quando há um início precoce das relações? Os riscos, quando há um início precoce ou muito precoce das relações, é um risco de haver relações em que as mulheres e os homens se possam infectar com as consequentes alterações da sua fertilidade, e o risco de haver uma gravidez que nem o homem nem a mulher desejam nessa idade. E pronto, portanto, a nível físico não parece haver grandes dramas, embora haja consequências ou responsabilidades que sejam preciso pensar, mas também não é caso para se banalizar o assunto, porque existe sempre o impacto físico e o impacto psicológico do momento em que se começam as relações sexuais e que pode condicionar depois toda a forma como se vê isso para o futuro, ou não? Não vou contestar o que foi dito, evidentemente, se falarmos assim em pinceladas largas, sim, mas vamos olhar se calhar um bocadinho mais a fundo. A única coisa biológica que traz um risco, ou que poderá trazer um risco acrescido, é que no início, antes da menarca e nos primeiros tempos, há menor produção de muco e parece haver uma associação de um aumento de risco de doenças sexualmente transmissíveis. Porque o facto de teres contacto não significa necessariamente que vais ficar logo infectado, embora seja muito provável, e há alguns fatores que aumentam a probabilidade disso acontecer. Portanto, temos este dado, e depois também temos o dado de com quem é que são essas relações precoces. E aí já entramos em algum risco físico, não inerente à relação em si, mas inerente à escolha do parceiro, porque se temos uma miúda de 13 anos que está com um homem adulto, muito mais velho, sim. A questão física, e há uma outra questão que também acaba por afetar o físico, que é, sendo uma jovem inexperiente, está mais vulnerável a propostas de práticas um bocadinho mais arriscadas, como outros tipos de sexo, que elas não têm muita noção de que pode colocar um risco acrescido para a saúde. Pois. Portanto, nesse sentido, é inteiramente verdade, mas se calhar falta assim um bocadinho de profundidade. Da figura, de pintar o quadro, porque uma das questões das relações precoces é elas
se envolverem com homens mais velhos, ou com pessoas mais velhas. Normalmente é o mais frequente, normalmente não é com pessoas da mesma idade. Quando acontece, normalmente é com pessoas mais velhas, até por uma questão de querer corresponder às expectativas do namorado ou da pessoa com quem estão, de se fazerem crescidas. No caso delas, no caso dos homens, se calhar lá está, é mais difícil porque têm que esperar que o funcionamento o permita, mas também acontece, não é? O envolvimento de rapazes com mulheres mais velhas e temos alguns bem noticiados com aqueles das professoras, os casos. Exatamente. Pronto, mas se calhar para os rapazes, a nível físico, já não tem tanto impacto como para as raparigas. Pelo menos nesses aspectos que estavas a referir, já dessas questões que possam surgir ligadas mais ao aspecto físico. Sim, a não ser que estejamos a falar de relações homossexuais, não é? Sim. Aí, nesse caso, sim. Sim, que hoje é uma questão também, exatamente, não se pode separar uma coisa da outra, são relações sexuais que hoje não são necessariamente as relações sexuais a que estávamos habituados a falar. Sim, porque nós antigamente assumíamos, quando falávamos numa relação sexual, que era um homem-mulher. Um homem-mulher. Exato. E, na verdade, não é necessariamente assim. Hoje já não é, pois, é verdade. E se for, e tens razão, se for uma relação homossexual, já pode haver a complicação física também do lado do homem. Pronto, são tudo aspectos, e agora vamos depois também falar um bocadinho mais do aspecto psicológico, que eu acho que também é bastante relevante, porque eu acho que realmente isto pode condicionar toda a forma como se vivem depois as relações sexuais. O momento como tu tens uma primeira relação sexual pode depois condicionar toda a forma como tu vais viver a tua vida sexual para o futuro, e às vezes são experiências traumatizantes que te condicionam muito no futuro, e outras vezes são experiências muito agradáveis que te fazem depois ser muito feliz nesse aspecto. Então acho que mas as pessoas, eu acho que hoje, e é aí e esse é o sentido deste tema, acho eu, quando pensámos nele, é que de uma forma geral eu não sei se há uma consciencialização muito grande disto a nível dos jovens, ou seja, acho que se banalizou muito, porque através dos filmes, através das comunicações, através de todas das redes sociais, da exposição precoce a algum tipo de informação, porque também há esse aspecto dos miúdos hoje conseguirem com facilidade aceder a alguma informação que se calhar não estão preparados para ver e sobretudo para perceber no seu verdadeiro contexto, e acho que talvez haja uma certa banalização do momento em que se começam a ter relações, e há miúdas que chegam aos 16 anos e já tiveram 10 ou 8 parceiros e portanto se calhar há alguma consciencialização necessária e alguma conversa necessária à volta deste assunto para aumentar um bocadinho a consciência do que é este ato. Claro que não podemos cair no exagero do que era o antigamente, que também, pronto, claro, tens que chegar virgem ao casamento, não estamos a falar disso, mas se calhar convém consciencializar um bocadinho que não é uma coisa tão banal como, pelo menos o momento do início. Não é uma coisa tão banal como às vezes quer fazer parecer, ou tão fashion, ou tão... E esse se calhar é uma das questões, não se deve fazer só por ser fashion, deve-se fazer porque realmente se achou que é o momento e que se está com a pessoa que queremos começar a fazer. Sim, faz todo sentido. Embora, relativamente a essa questão dos jovens e das jovens que começam muito cedo, há aqui um fenómeno curioso, que é que se pensarmos, se calhar não é tão curioso assim. Às vezes é que vemos os dados e nem sempre paramos assim para, quando alguma coisa nos chama a atenção, nem sempre paramos para pensar, espera aí, porque é que isto me está a chamar a atenção? Mas aqueles que começam as relações precoces mais cedo, habitualmente, têm muito mais parceiros e são muito mais indiscriminados. E se virmos, se calhar, os mesmos fatores que levam a que comecem as relações sexuais mais cedo e que estão e podem estar, ou melhor, também estão de certeza ligados a muitas das coisas que tu falaste, são os mesmos que levam a relações mais indiscriminadas. E estavas a falar de afirmação, estavas a falar de ser cool, de marcar uma posição no grupo, e não de pensar se eu quero ou se eu estou preparado ou se realmente é isto que eu quero fazer. E que são comportamentos esses do seguir e tentar marcar a posição associados a jovens mais inseguros, que lutam mais para se afirmar, que têm mais necessidade destes atos físicos visíveis
para demonstrar alguma coisa alegadamente aos outros, na minha percepção, a maioria das vezes a eles próprios. E o risco realmente faz sentido, que o mesmo risco que leva a que tu comeces cedo, porque te queres impor no grupo de pares ou porque te queres sentir parte do grupo de pares, seja o mesmo risco que te leva depois a ter muitos parceiros, porque aquilo passa por uma forma de tu te envolveres, te enquadrares e seres aceito. E o sexo às vezes é uma moeda de troca em alguns grupos, não é? Sim. Ou em muitos grupos. Mas também tem a ver, acho eu, um bocadinho, ou não, eu acho que sim, quer dizer, não tenho dados concretos sobre isto que vou dizer, mas eu acho que também tem a ver com falta de informação, das pessoas não muito... Mais ou menos. Ou não, sim. Mais ou menos. Eu vou-me basear nos estudos, não é bem uns estudos, aquilo foi uns censos que foram feitos em 2008 e em 2021. O mesmo grupo, numa amostragem nacional, na realidade portuguesa. O que nos leva o que está demonstrado ali, o que foi evidente ali, que eu já vou partilhar, leva-nos a perceber que se calhar cada caso é um caso. Se calhar relativamente a essa questão, que é fundamental, a informação, eu concordo contigo, é absolutamente fundamental, mas se calhar temos que olhar cada situação, porque eu fiquei um bocadinho surpreendida que os conhecimentos sobre a prevenção, quer de gravidezes, quer das doenças sexualmente transmissíveis, são ligeiramente mais baixos em 2021 comparado com 2008. Embora as questões relativamente à área da sexualidade, na parte emocional, deste sensibilização de que isto é uma coisa que vai ter impacto, que deve ser feito, são mais agora. O aspecto emocional, o aspecto afetivo está mais presente atualmente, e das mudanças pubertárias, do autoconhecimento, está mais presente atualmente. Curiosamente, a questão dos métodos anticonceptivos, da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, mostra alguma tendência a decrescer, o que pode estar associado ao facto de terem vindo a aumentar o número de doenças sexualmente transmissíveis. Já tínhamos falado, era isso que eu ia dizer, porque já tínhamos falado desta questão quando falámos da sexualidade e de um podcast que eu tinha ouvido em que se falava disso, em que eles diziam que realmente o número de doenças de transmissão sexual está a aumentar e que uma das causas é o desconhecimento das pessoas. Curiosamente, eles nesse podcast, eu acho que falei nisso na altura, mas também não faz mal nenhum recordar aqui, eles diziam que não é o acesso à informação, há acesso à informação. A questão é que há muita informação que é publicada que está errada e que induz as pessoas, e depois as pessoas não vão verificar e não vão procurar a informação certa, porque como têm muita informação via essas fontes, acabam por descurar outras fontes de informação que eram mais procuradas e que são mais fiáveis, como por exemplo uma ida ao médico, uma consulta de esclarecimento, etc., que hoje não se faz tanto porque as pessoas acham que já estão muito informadas, só que estão informadas da forma errada. Sim, e se calhar aí estão informadas, e se calhar aí outra fonte de desinformação ou de deturpação da informação. Isto é, a informação existe, mas a forma como ela é lida e às vezes não existe, que são dois fatores. Um é a pílula do dia seguinte. Sim. E o número de gravidezes tem vindo a diminuir por vários fatores, esse é um deles. E dá uma falsa sensação de segurança. Exato. Se calhar a preocupação de usar o anticonceptivo, que é muito ligada ao medo real, que é da gravidez, que é assim aquilo mais evidente, agora tem a pílula do dia seguinte, portanto, qualquer coisa que aconteça, sim, temos aqui uma solução. Já não preciso do outro. Já não preciso. Que é mentira. Sim. Atenção, deixa aqui tipo, é mentira. E depois, por isso é que eu digo da desinformação e de terem uma percepção assim um bocadinho floreada da realidade. E depois eu acho que há outro fator, que é os jovens não falam entre eles de doenças sexualmente transmissíveis. Quem tem, que poderia dizer ao amigo mais próximo, atenção, aconteceu-me isto, aconteceu-me aquilo, não vai dizer, ou um sinal de fraqueza. Vai dizer. Sim. E de vergonha. E de vergonha, sim. E de vergonha, não é? Uma vergonha imensa, mesmo para irem ao médico. É já quando efetivamente não há como não ir. Pois. Por isso, essa é uma fonte de informação que seria real e fidedigna,
mas que não é passada. Mas aí se calhar, pronto, e depois vamos ter que andar aqui um bocadinho para trás e para a frente, porque agora falando nisso, tocamos na prevenção, eu acho que se calhar aí é onde entra o papel dos pais, porque eu acho que apesar de nós estarmos nesta época em que já somos todos muito amigos dos filhos e queremos todos ser os melhores companheiros, este assunto, curiosamente, para muitos pais ainda continua a ser difícil de falar e continua a ser um tabu, em certa medida. E acho que tem que haver uma preocupação consciente dos pais em, quando não têm a informação, procurá-la, e não é vergonha a pessoa com 40 ou 50 ou 30 ir ler a informação que não tem e que não recebeu, e ir procurar a informação que não tem e que não recebeu. E acho que é importante, se calhar, os pais terem a consciência e dizer: eu não sou capaz de dar esta informação ao meu filho, portanto, se calhar, levá-lo a uma consulta onde ele possa ter a informação correta, porque eu acho que também há um bocadinho a negação dos pais, tipo, se eu não falar nisto, pode ser que não aconteça. E não é, tipo, a coisa vai acontecer. Se calhar mais, se eu falar nisso, vou colocar ideias que não estavam lá. Eu já ouvi essa. Exato, mas que não é verdade. Vai acontecer porque os miúdos, tipo, até podem não falar das doenças, mas do resto falam. E portanto, as ideias estão lá já. As ideias estão lá. Portanto, dos que vêm dos filmes e até das bandas desenhadas e tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu acho que se as pessoas não conseguem falar, se calhar tem que haver um momento em que a pessoa diz: ok, meu filho tem 11 anos ou 12 anos ou 13 anos e está na altura de o levar, tipo, eu não consigo, vou levar a uma consulta onde ele possa ter este tipo de informação. E há consultas para esse efeito, não é? Portanto, acho que se calhar tem que haver aí um bocadinho um esforço de enfrentar a situação. Sim, que não é fácil. Eu tenho a sensação, não é só sensação, é comprovado por algumas conversas que tenho tido com alguns pais, que é também o aceitarem dentro deles que os filhos são adultos. Estão a ficar adultos, exatamente. Perder aquela ideia do meu menino, da minha. Sim. É dar um salto mortal encarpado, digo empranchado, mas já me corrigiram várias vezes que não existe Sim. mortal empranchado, é mortal encarpado. Sim. Mental muito grande. A minha experiência própria acho que é uma experiência que eu posso passar porque tive sorte. Pronto, eu tive a informação toda que precisava em casa. E acho que isso me ajudou imenso a não ter minhocas na cabeça, a saber diferenciar algum tipo de coisas que era importante diferenciar, tipo o que é o que tu vês num filme e depois o que é que na realidade realmente tu podes expectar sem criar palas, mas teres a noção de que realmente há coisas que se passam em filmes e que são extraterrestres e que realmente depois não cabem na realidade, e outras coisas que são expectáveis e que pronto. E acho que me ajudou a lidar com as possíveis complicações de saúde, portanto a saber prevenir, a saber essas coisas todas, sem criar tabus, e passou essa consciência para mim, e eu com os meus filhos desde cedo tive a preocupação de os informar, porque acho que para eles, tipo, o meu maior medo não é que eles sejam adultos, o meu maior medo é que eles engravidem uma rapariga e que depois fiquem numa situação que lhes vai comprometer a vida toda, porque a felicidade deles está em jogo. Se uma coisa dessas acontecer de uma forma inesperada, a vida deles, a felicidade deles, o caminho que eles vão seguir pode estar em jogo. Portanto, tive essa sorte. Há muitas pessoas que não têm, ou a maior parte das pessoas se calhar ainda não têm. Portanto, acho que como pais nós temos que, é o que eu digo, às vezes fazer coisas que são contra a nossa, sair da nossa zona de conforto para bem dos nossos filhos. Isso nunca é fácil. Quando nós temos que sair da nossa zona de conforto para fazer aquilo que achamos que é certo pelos filhos, é sempre um passo difícil. Mas neste caso é uma coisa muito importante, porque os pode proteger fisicamente e psicologicamente. E fisicamente de algumas coisas bem graves, não é? Porque estamos a falar de coisas que até agora falámos de coisas simples, mas depois há aqui coisas como HIVs e coisas que se podem transmitir e que são realmente sérias e complicadas, não é? Portanto, temos que ter essa consciência. Uma doença sexualmente transmissível nunca é assim uma coisa muito simpática. Sim, nunca é muito simpático, mas há umas menos mais antipáticas mas que a maioria delas pode ter mais consequências do que somente... Sim. Estava a pensar na sífilis, por exemplo, que tem aumentado. E que é uma doença potencialmente muito séria. Sim. Com muito fácil tratamento, se for diagnosticada atempadamente.
Mas que se não for até Mas que pode se não impactar a for, fertilidade e ter pior, outras... pode Sim, dar problemas mentais, sim. neurológicos, pode ser uma coisa muito séria e tem esse problema que é, e entre as fases ela é sintomática. Portanto, alguém que não procura ajuda inicialmente, depois aquilo entra num período quiescente em que não há sintomas. Quando volta a haver, É uma tragédia. já sim, porque depois já pode haver algumas lesões que não sejam recuperáveis. Certo. Mesmo tratando, mesmo evitando, que vai evitar que progrida, pode haver lesões que já sejam irrecuperáveis. E a sífilis continua a ser um assunto, continua a ser um tema. Pois. Mas eu acho que tu disseste uma coisa que é muito, que se calhar pode ajudar, que é, têm que ser os pais, porque pode haver filhos que também não queiram ter essa conversa Exato. com os pais, nós estamos a pôr Exatamente. só do lado Sim, dos sim, pais, sim, sim. mas também pode haver filhos que a ideia de discutirem essas coisas com os pais os faz fecharem no quarto a ver quando é que os pais saíram de casa para eles poderem sair em segurança. Mas realmente há outras alternativas. Há livros, há consultas com médicos, há, sei lá, procurarem sites de Fiáveis. confiança, fiáveis e deixarem abertos para os filhos verem com setinhas a dizer vê isto. Há várias alternativas. Post-it. Trabalho de casa. Sim. Até às vezes há documentários e há filmes que eles podem ver. E há uma coisa, para quem já tem filhos adolescentes não interessa muito, mas para quem tem filhos que ainda não são adolescentes pode interessar. A educação sexual não começa necessariamente na adolescência a falar de sexualidade ou de sexo. A educação sexual começa por perceberem o corpo e aprenderem a respeitar o corpo. Integrar o respeito deles próprios também pelo corpo e por se protegerem e por entenderem os limites. E isso é uma coisa que não se faz tanto assim. E estou-te a falar agora porque na Associação de Jovens e Crianças Deficientes é um tema que estamos a abordar agora com muitos pais, com muito mais receptividade do que imaginava. Em que os pais falam muito de eu não sei como é que hei de falar, eu acho que é importante, mas não sei como é que hei de falar isto com o meu filho. E se calhar isso é aplicável em noutras situações. E desde o início de eles começarem, e que também pode dar mais abertura no futuro para conseguirem com que o assunto não tenha tanta carga e com que não seja tão desconfortável, porque é um tema que foi tratado com mais naturalidade desde o início do que cair assim de repente como uma bomba numa determinada idade em que tu podes ou não querer falar esse tema com os teus pais e os teus pais podem ou não estar confortáveis em falar esse tema contigo. Sim. Sim, é importante começar logo e há livros até bem dados muito tenras, tipo para miúdos com 6, 7, 8 anos, em que já se começam a aprender coisas sobre o corpo, que são os os cuidados sociais, e a proteção e os exatamente. limites, sim. Sim, acho que é um tema importante. Pronto, depois aqui nós em Moçambique ainda temos uma questão adicional, que é a questão cultural e disto ser uma coisa promovida, quer dizer, não digo que hoje em dia já há muita gente que quer lutar contra isto, contra as relações precoces e mas culturalmente é algo que é aceite e que muitas miúdas acabam por ser casadas com homens mais velhos e depois perder todo o seu futuro em termos de estudo e em termos de poder seguir depois a sua própria vida e as suas próprias escolhas. Nestes contextos, se calhar, também para além do papel dos pais, é importante haver um bocadinho de consciencialização social para haver uma mudança efetiva que é importante, não é algo que... É um tema importante da sociedade. Mas é isso, é um tema importante da sociedade. Aqui transcende muito, porque culturalmente, se formos a ver, a idade em que tem o primeiro filho continua a ser muito baixa. E o ter filhos fora do casamento, ter uma relação que dê filhos, também é uma coisa que é normalmente aceite. E para se ter filhos pressupõe que comecem uma vida sexual ativa. Exato. Portanto, é esperado, desejável, os filhos são desejáveis. E terem filhos novos numa certa idade é esperado já que tenham um filho ou 2 filhos. Sim. Mesmo que não estejam naquela relação. Portanto, eu acho que sim, que também concordo que é uma questão cultural
subjacente que ultrapassa neste contexto muito só a questão familiar. Sim, que tem que haver Sim. um esforço de todos. Sim, das pessoas começarem a pensar também nos riscos, porque se calhar a razão pela qual É que pensarem na também não há razão. uma informação tão efetiva e tão, Sim, tão incidente sobre as consequências negativas. Mas é há uma muitas pescadinha de rabo crenças na culturais, boca. porque há muitas Pronto, crenças é isso, culturais era isso que eu ia dizer. ligadas a Sim, esta área. Há muitas crenças de masculinidade, de exato. feminilidade, de valor, muitas crenças ligadas. E aí torna-se difícil, porque as pessoas são vistas na sociedade perante a correspondência a essas crenças. Hum, E torna-se um bocadinho mais difícil depois intervir sem se começar a desafiar algumas dessas crenças, ou pelo menos a modificá-las um bocadinho, de forma a garantir mais a segurança. Pois, só aqui um passinho atrás, mas que também tem a ver com isso, porque mais uma vez estamos a falar aqui, mais uma vez sair da zona de conforto, aqui do conforto social que se criou à volta da questão desta pescadinha de rabo na boca em que estamos, que é isso, que é tipo, realimenta-se, porque ao valorizares as crenças, desvalorizas as questões mais Práticas. complicadas e pronto, e depois isto vai-se alimentando. Mas achei giro tu falares daquilo dos pais dos miúdos com deficiência, porque lá está, são pessoas que estão mais forçadas e mais habituadas a sair dessa tal zona de conforto e que ganham uma nova consciencialização sobre que têm que lidar com determinados tipos de questões, se calhar, não? Que ficam mais despertas para a necessidade de acompanhar os filhos e de... Sim e não, porque, por outro lado, para eles é realmente muito mais difícil de como passar certas mensagens. Porque são crianças em que o Com uma discurso tem que capacidade, ser pois. muito adaptado. E, por outro lado, são pais que estão habituados a ver os filhos como crianças e muito dependentes, e em determinados sentidos continuam a ser crianças que têm um discurso e um comportamento, se formos comparar mais de uma criança que está, sei lá, de 6 anos ou de 7 anos, ou de elaboração de discurso, de capacidade de percepção das consequências, e que, portanto, aquilo surge assim um bocado inesperadamente porque não está concordante com aquilo que é esperado de uma criança de 6, 7 anos. Eles estão Pois. habituados a proteger e a ver, e é assim uma coisa que, como ainda por cima há poucos recursos, poucas soluções de como é que eu vou lidar com isto, vão adiando, e os receios que têm relativamente ao assunto também ajudam a que isto seja atirado para o fundo até surgir mesmo a questão. Mas, curiosamente, mesmo os pais com crianças mais pequenas têm-se mostrado muito receptivos, o que mostra que é uma preocupação que lá está, que está Pois. lá. A preocupação está lá. Eles Estão tentam, sensibilizados para o assunto. muito Estão sensibilizados para o sensibilizados para o assunto. assunto. Muito Ok. sensibilizados para o assunto. Muito bem, então olha, estava aqui a pensar, eu vou fazer o wrap-up disto como mãe e depois tu fazes o wrap-up disto como, como médica psiquiatra, ou seja, na versão mais científica da coisa. Eu como mãe, o que eu acho que é importante para mim, com a minha experiência e com as expectativas que tenho para os meus filhos, o que eu acho que é importante é reter, não pensar muito sobre, eu acho que nós não devemos ir muito por pensar se eles já estão, se não estão, quando é que vão começar, porque isso acho que é um assunto que nos, como pais e mães, não é normal nós sabermos se o filho já começou, se vai começar, se teve, se não é, e não é isso que a gente deve estar preocupados. Eu acho que o que nós temos que estar preocupados é realmente que eles tenham uma bagagem que lhes permita serem felizes sexualmente. É só isto, serem felizes sexualmente. Isso implica uma série de coisas. Implica saberem respeitar o outro, saberem lidar com as expectativas e com aquilo que se espera de uma relação sexual com sentimento e com realismo ao mesmo tempo. Portanto, lá está, não trazer muitos filmes para... Uma coisa é o Kama Sutra e outra coisa é depois a aplicação prática do mesmo. Algumas tinham que ser contorcionistas, portanto, portanto, trazer a coisa obviamente, com sentimento, com paixão, mas também com
com realismo e com sentido de responsabilidade. Pronto, e para isso é preciso eles estarem informados e, como a gente dissemos, se não formos nós capazes, arranjar alguém que seja capaz ou com que eles se sintam confortáveis para ter uma informação minimamente credível e não deixar, sobretudo, não deixar ficar isso ao cuidado dos amigos e das redes, porque eu tive muitas conversas de casa de banho em que era eu que informava as minhas amigas e desmistificava algumas coisas que elas tinham lido na Maria. Hoje não é Maria, são as redes. Instituição. Maria é uma instituição. Exatamente. Portanto, e senti que isso foi um papel importante que tive na vida. Portanto, acho que é importante criar-lhes a bagagem suficiente para desmistificar alguns assuntos e para que realmente eles se consigam proteger e serem felizes um dia numa relação ou em muitas relações, mas sempre com a consciência daquilo que estão a fazer e a viver. E eu vou falar ligado ao conhecimento, realmente, que é a chave aqui, porque é tudo o que podemos fazer. Com 2 pontos. Um, que é com a eficácia das campanhas que têm sido feitas nas escolas e da educação, dos programas. E em vários países houve já uma tentativa de perceber se aquilo funcionou ou não, e tudo é concordante. Teve um impacto muito positivo. Aliás, eles próprios referem que esta mudança tem a ver com as aprendizagens que também fizeram nas escolas. Portanto, se os pais estão mais receosos ou menos confortáveis, se calhar verem o programa, envolverem-se mais. E o outro é, isto é uma realidade. E às vezes algumas atitudes punitivas, e agora estou a falar dos filhos aproximarem porque têm sintomas da área genital, tentar criar um espaço onde não haja vergonha, nem culpa, porque a alternativa, e eu entendo que os pais sintam isso tudo e que isso lhes passe tudo pela cabeça, mas a alternativa aqui é que eles não vão falar nisso. E, portanto, perante essa alternativa, se calhar guardar todos estes sentimentos para uma outra altura, onde eles também já estejam mais atenuados e transformar aquilo numa conversa edificante. Porque o que vai acontecer se eles são transmitidos assim é que de uma vez seguinte eles não se vão aproximar. E se calhar às vezes não vão evitar ir ao médico, como há doenças que depois ficam assintomáticas, mas estão lá e vão causando risco para outros desenvolvimentos. Portanto, ter isso e presente. E vão contaminando outras pessoas. Isso, podem não... Sim, isso, claro. Sim, e além disso, há o risco para os outros e para o próprio. Exatamente. Portanto, um esforço muito consciente de o pragmatismo vencer as ilusões ou as vontades ou os desconfortos que às vezes o crescimento dos nossos filhos nos coloca. Exatamente. Muito bem, e chegamos ao fim, vamos à nossa sugestão. Eu sugiro o Coach Carter, um filmezinho no Netflix bem levezinho para toda a família ver. Tem a ver com adolescência e com contratos que às vezes têm que fazer com adolescentes para que eles cumpram determinadas expectativas. E tu, Lígia, a tua sugestão? A minha sugestão é assim um bocadinho tangencial, mas é interessante, não aborda tanto a questão das relações precoces, mas aborda a questão das dificuldades de relações entre os cuidadores e os cuidandos. E é Um Laço de Amor, que é um filme sobre um tio que fica ao seu cuidado uma miúda, uma criança, que é sobredotada e que aquilo começa a criar muitos desafios àquele tio. E como estávamos a falar de sair de zonas de conforto... É um bom exemplo. É um bom exemplo. Muito bem. Sim, senhora. E pronto, chegamos ao fim do nosso episódio. No próximo falaremos de monoparentalidade, que é quando estas prevenções falham todas e às vezes não acontece propriamente por opção. Portanto, e falamos da monoparentalidade, por opção ou não, e dos desafios que os progenitores enfrentam, que acabam por ser os mesmos e mais que enfrentam outros pais, e vamos ver que desafios são estes e como se pode conseguir o equilíbrio na ausência de uma das figuras parentais.
Entretanto, não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, @crescer_Maria Elígia. Acompanhem as novidades e deixem-nos os vossos comentários no Facebook, Instagram ou e-mail, podcastcrescer.mz@gmail.com. E temos uma comunidade, juntem-se à comunidade, tragam pessoas para a comunidade, recomendem a comunidade e deixem-nos as vossas opiniões e as vossas sugestões e as vossas perguntas. Nós prometemos que vamos dar atenção, informação e não só 2 dedos, mas muita conversa. E assim, com o apoio da Panavídeo, chegamos ao fim do episódio de hoje. Entretanto, descubra-nos, acompanhe-nos e deixe-nos o seu comentário. Prometemos ler, ouvir com atenção e talvez até, quem sabe, 2 dedos de conversa. Até à próxima!